Eu acho que eu estou sonhando muito alto. Sonhando muito alto. Olha, eu estou impressionado aí, tá? Parabenizar a turma da nova direção, né? Porque o Thiago com a nova turma aí tá botando para quebrar. Manter o nível vai ser difícil, viu? Não, mas a gente verdade. é daqui para cima só. Não, eu sei, você está empolgado, isso é bom. Isso é bom. Bom, gente, ó, a gente está com 20 participantes, são 7h07. Acho que já dá para a gente começar, para ficarmos no tempo programado. Bom, acho que todo mundo conhece o Fábio. A singela apresentação aqui que eu faço, ele é doutor em bioética pela UNB e é o responsável técnico da diálise do Agarram. E eu acho que, fora isso, ele é talvez a coluna espinhal da Sociedade do Distrito Federal de Nefrologia. Então, mesmo nos últimos anos que a sociedade não estava com muita movimentação, o Fábio sempre persistiu e foi quem manteve aí a chama acesa, que propiciou que a gente pudesse estar tentando renovar agora. Mas acho que sem essa insistência e perseverança do Fábio, com certeza a gente não teria esse cenário atual, e ele que estimulou a gente a fazer a chapa, a correr atrás das coisas. Então, ele tem um papel... Ele é uma pessoa muito discreta, mas ele tem um papel muito importante. Bom, eu só tenho a agradecer aí a todos, né? Eu confesso que eu recebi várias pressões por conta do Campeonato Brasileiro para fazer uma palestra relativamente concisa, né? Por conta que temos algumas definições de jogos a partir das 8 da noite. Mas, assim, eu tentei fazer uma coisa bem dinâmica, só uma introdução, e assim, queria também agradecer ao Thiago, à Isadora, a todos esses novos colegas que têm aí ajudado na sociedade, né? Eu devo muito à sociedade, a sociedade me ajudou muito e é um prazer retribuir. O amor e o conhecimento só cresce quando divide, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu só não sei mexer direito no Zoom, eu acho que eu teria que compartilhar a tela para passar a apresentação, né? Parece que é necessário uma autorização. Isso, eu acho que eu tenho que te autorizar aqui, foi mal. Deixa eu colocar aqui. Make host. Isso. Fábio, tenta compartilhar agora, acho que agora você vai poder. Perfeito. Eu acho que agora, não sei se todos... Tá. Perfeito. Então, eu vou fazer a minha apresentação, né? Eu tentei fazer uma coisa bem dinâmica, bem concisa, longe de mim querer fazer alguma coisa muito hermética, né? Não era essa a intenção, ainda mais para um encontro quarta-feira à noite, né? Apenas na verdade, eu tenho muito mais dúvidas do que respostas, né? E a intenção era apenas fazer um apanhado sobre bioética e nefrologia e alguns temas que a gente tem, né? Eu trouxe a bibliografia, eu deixei um pouco escassa, né? Mas eu trouxe algumas coisas que eu levantei nos trabalhos que eu fiz, né? Com o grupo de bioética que eu tenho lá com os colegas de Sorocaba, né? Então, não sei se todos podem me ouvir adequadamente, né? Mas Perfeito. Tá bom. Então, tá bom, né? Então, vou começar a apresentação. Então, a apresentação da sociedade do Encontro da Sociedade Brasileira de Nefrologia da Regional DF hoje seria sobre essa interface entre bioética e nefrologia. Para passar o próximo... perfeito. Beleza. Aí eu fiz um pequeno sumário, né, de como seria a apresentação. Seria um breve histórico do surgimento do termo bioética, um histórico sobre o surgimento da nefrologia como especialidade, a interface entre bioética e nefrologia, as principais interfaces históricas, e também um pouco sobre o desenvolvimento da bioética no Brasil e a interface entre bioética e nefrologia no Brasil, né? Apenas uma singela observações aí sobre a questão do Covid-19, que impactou sobre todas essas questões, né? E uma conclusão que cada vez a gente acaba tendo menos conclusões, né? Ainda mais no mundo louco como vivemos, né? Então, uma apresentação bem calma, bem simples, bem tranquila, né? Para a gente conversar um pouco sobre bioética e nefrologia. Então, fazendo um breve histórico, né? Aqui eu trouxe uma figura de René Descartes, né?
porque grande parte do René Descartes foi uma figura-chave do iluminismo, né? E, sobretudo na sua obra, O Discurso do Método, né? Seria meio que ele tem os eixos, ele determina os eixos que sustentariam essa questão do iluminismo, né? Sobretudo a questão do racionalismo cartesiano, né? Ou seja, o pesquisador como um observador atento e completamente neutro da pesquisa científica. Essa questão da neutralidade científica é muito forte na obra de Descartes, né? E essa questão da análise das partes para entendimento do todo, que está muito bem expressa, sobretudo, no Discurso do Método, que é uma das principais obras de Descartes e que encontram-se é uma das principais obras de Descartes e também de todo o iluminismo, né? E que acabou exercendo uma influência decisiva tanto no pensamento iluminista como na reforma do currículo médico, que é definido como Flexner Report, que ocorreu em 1910, inicialmente no Canadá e Estados Unidos, e que influenciou a formação das escolas médicas e também do pensamento médico, né? Então, grande parte dessa questão da divisão da medicina em especialidades e, posteriormente, em subespecialidades, ela parte dessa premissa do pensamento descartiano, do melhor entendimento do todo, ou seja, do ser humano, pela análise minuciosa das partes, né? Isso já estava presente no iluminismo e influenciou de maneira importante a formação médica, né? Sobretudo também um pouco a nossa especialidade na nefrologia, que é uma das especialidades médicas que surgiu, né, após essa. A gente vai falar sobre isso, né? Entretanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, após o término da guerra, em 1945, a gente teve várias questões associadas. Eu estou tendo só um pique aqui com o vídeo. A gente teve um crescimento científico e tecnológico extremamente acentuado e acelerado e que colocou em dúvida, sobretudo com o desenvolvimento das bombas de Hiroshima, das bombas de Nagasaki, a questão da neutralidade científica, que foi colocada em jogo, ou seja, a ciência talvez não fosse neutra, ela poderia servir a determinados setores e a determinados interesses. E, sobretudo, no pós-Segunda Guerra, foi verificado a instrumentalização da população de vulneráveis, sobretudo de mulheres, de judeus, né, na Alemanha nazista, para fins pretensamente científicos, e isso acabou levando às primeiras determinações, aos primeiros documentos que tentaram, né, normatizar a atividade médica e a pesquisa científica. Entre eles eu cito aqui a Declaração de Helsinki, né, e essa época também coincidiu também com a criação da ONU, com o Código de Nuremberg, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Entretanto, né, toda essa coisa chocante de uso de nazistas, pelos nazistas, de populações extremamente vulneráveis para pesquisas pretensamente científicas, tudo isso foi justificado como estado de exceção. Ou seja, essas coisas horríveis que foram feitas instrumentalizando populações foram definidas como que não era um modus operandi, era uma anomalia na construção da ciência. E isso, a princípio, foi tido como uma maneira que não era realizada a ciência de uma maneira sistemática. Só estou tendo dificuldade de passar aqui o próximo slide. Acho que perfeito. Entretanto, esse foi um artigo extremamente importante, foi escrito por esse pesquisador, ele era anestesiologista da Harvard Medical School, chama Henry Becker, e ele escreveu um artigo extremamente impactante, né, na New England Journal of Medicine, de 1966, chamado Ethics in Clinical Research, né, em que ele pegava e analisava uma série de experimentos científicos que foram realizados em solo americano, né, pós-Segunda Guerra, ou seja, não havia nenhum estado de exceção, né? Eram coisas que foram feitas 20 anos após o término da Segunda Guerra e que eram extremamente discutíveis do ponto de vista ético, né? Eu acabei não citando todas as pesquisas aqui, eram 10 a 12, se eu não me engano, mas eram pesquisas em que, por exemplo, pacientes com câncer terminal tinham células cancerígenas inoculadas para avaliar como seria o comportamento das neoplasias, ou crianças com retardo mental em que eram inoculados o vírus da hepatite B para avaliar a fisiopatologia da doença. Então, várias pesquisas em solo americano pós-Segunda Guerra, né, pós esse estado de exceção que não mais existiam, né, elas haviam acontecendo em solo americano sem nenhum tipo de
norte, sem nenhum tipo de legislação científica, corroborando mais uma vez que a ciência talvez não fosse tão neutra e que era necessário, frente ao desenvolvimento tecnológico, algum limite ético para essas pesquisas. Então não era uma questão de guerra, era uma questão do modus operandi da ciência. E posteriormente, né, em torno de 1970, particularmente a década de 70, ela foi extremamente conflituosa, onde emanaram as questões relacionadas aos direitos civis, né, a questão do controle da natalidade por parte da população feminina, né, e também coincidiu com o período da crise do petróleo e com uma série de questões econômicas, sociais, o início dos direitos civis, tanto das mulheres quanto da população não caucasiana, e esse pesquisador, ele era um bioquímico americano e pesquisador na área de oncologia, ele era americano e ele realizou um livro que é considerado, teoricamente, um marco da bioética. O livro chama Bioethics, Bridge to the Future, né, em que o termo bioética é usado pela primeira vez nesse contexto. A bioética como uma ponte entre as humanidades e assim, uma ponte entre as ciências humanas e entre as ciências biológicas que seria necessário para a sobrevivência da espécie humana, né? Era uma obra de forte cunho ecológico, numa época que estava tendo questões relacionadas ao início das discussões acerca de desmatamento, de preservação planetária, né? E foi uma obra-chave aí no desenvolvimento da bioética, né? Essa obra ficou muito tempo esquecida, né? E ela foi resgatada apenas nos congressos aí do século XX, nos congressos de bioética. Mas foi a primeira obra que usou o termo bioética como conhecemos atualmente. Entretanto, pouco tempo depois dessa obra, em torno de 1972, né, estourou esse escândalo, que foi um escândalo extremamente importante, impactante nos Estados Unidos, que foi o escândalo do não tratamento da sífilis de Tuskegee, né? Ou seja, numa época em que já havia um domínio completo do tratamento um entendimento desde Pasteur de que a penicilina era um tratamento ideal e de escolha para o tratamento da sífilis, uma população negra vulnerável economicamente foi mantida sistematicamente infectada com o vírus da sífilis, sem um conhecimento prévio, sem consentimento para a participação desse estudo, né? Com vistas, foi um estudo patrocinado pelo Serviço Público de Saúde americano para conhecimento da fisiopatologia da evolução da sífilis, sobretudo da sífilis terciária. Esse escândalo, esse estudo durou em torno de 20 anos, ele estourou em torno de 1972, foi um escândalo na época, né? E esse evento somado aos primeiros indícios que Becker já tinha feito sobre a necessidade, a eticidade de regulação das pesquisas clínicas em solo americano, uma vez que havia dificuldades éticas e que não poderiam ser justificadas como estado de exceção, que levou a um grupo de estudo do Congresso americano, uma Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos, e também de pesquisa biomédica e comportamental. Foi uma comissão feita pela Câmara, pelo Senado americanos, e que se reuniu em 4 anos, né, para tentar organizar, tentar traçar as diretrizes éticas que deveriam nortear as pesquisas clínicas em solo americano. Ou seja, quais seriam os princípios éticos resgatados, sobretudo, do pensamento ocidental, filosófico ocidental, que deveriam balizarem todas as atividades científicas, todas as pesquisas científicas em solo americano para permitir o mínimo de eticidade para a realização das mesmas, né? E essa comissão, ela trabalhou por 4 anos, né? E ela acabou traçando alguns parâmetros éticos para a realização de pesquisas que foram, posteriormente, 2 desses colegas que participaram desses pesquisadores que participaram dessa comissão, eles, em 1979, lançaram uma das principais obras, se não a principal, que define que durante muito tempo foi, inclusive, sinônimo da própria bioética, né? Esse livro é importante, sobretudo para nós, né, que influenciou todas as decisões, todas as resoluções aqui de éticas, é o Principles of Biomedical Ethics. Foi feito por Becham e Childress, né, que participaram
dessa comissão que realizou esse estudo, né, e que definiu 4 princípios éticos que deveriam ser, teoricamente, balizar todas as pesquisas biomédicas nos Estados Unidos. Por conta disso, a bioética ela é entendida também como um fenômeno americano, porque tudo isso aconteceu nos Estados Unidos. E esses pesquisadores, né, esses 2 mais os outros da comissão, chegaram à conclusão de que 4 princípios éticos teoricamente universais, baseados, sobretudo, em aspectos filosóficos ocidentais, deveriam nortear a realização das pesquisas. E seriam esses: a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. Essa obra ela foi de um profundo impacto na ética aplicada, ou seja, a ética ela era entendida como um ramo exclusivamente filosófico e que não devia, por uma série de questões, se deitar sobre problemas cotidianos. Mas justamente esse contexto de pesquisas clínicas de forte caráter antiético, né, levou justamente a uma das primeiras obras, né, que foi realmente um marco na ética aplicada, ao tentar, sobre problemas teoricamente terrenos, problemas palpáveis, tentar balizar, né, resoluções filosóficas para esses conflitos, né, baseado nesses 4 princípios, né. A beneficência foi muito baseada nas ideias do filósofo denominado Kant. A não maleficência veio sobretudo do pensamento aristotélico, bem como o conceito também de justiça próxima à equidade que a gente vai falar, e a autonomia também bebeu um pouco da fonte de filósofos como Kant e os utilitaristas, né? E lógico que essa obra ela sofreu críticas porque ela acaba tendo ela define como moralidade universal a moralidade anglo-saxã, né? Ela prioriza microconflitos individuais, ou seja, ela acha que assim a resolução dos conflitos passa pela aplicação desses 4 princípios, mas muitas vezes você não consegue aplicar esses 4 princípios. Por exemplo, uma população africana, ela é extremamente vulnerável, então ela tem autonomia reduzida, né? Muitas vezes esses conflitos, esses princípios, eles entram em conflitos entre si, né? E você tem uma tendência no pensamento americano em haver uma hipertrofia da autonomia, né? E, ou seja, é uma obra extremamente importante, mas que vem tendo críticas atualmente, né? Sobretudo em sua aplicação em países em desenvolvimento, onde conceitos como autonomia, vulnerabilidade, paternalismo são questões muito prementes. Fazendo um breve histórico da nefrologia, né, que é essa especialidade palpitante que grande parte de nós optou, né, a gente tem, né, a história da nefrologia, basicamente, ela se confunde com a história da humanidade, né, a gente tem aforismos do tempo de Hipócrates, né, que já correlacionavam urina incolor ou bolhas na superfície da urina com doenças renais. Você tem uma série de citações na Bíblia sobre os rins como órgão dos humores, como órgão do temperamento, etc. e tal, né? Então, a nefrologia ela tem uma história extremamente palpitante que se confunde com a própria história da humanidade, né? E que culminaria com a descrição do termo diálise, a construção dos primeiros rins artificiais, diálise peritoneal, né? Os primeiros transplantes intervidos com sucesso, ou seja, uma história que ela progressivamente foi levando a um desenvolvimento, né, tecnológico, né? E que culminou, sobretudo, no período pós-Segunda Guerra, que surgiu a bioética com a formação das primeiras sociedades de nefrologia. Praticamente quase todas as suas primeiras sociedades de nefrologia, né, elas coincidiram a sua formação com o pós-Segunda Guerra e, sem dúvida, a nefrologia foi uma das áreas que foi mais influenciadas tanto pelo surgimento tecnológico de possibilidades da gente manter os pacientes vivos em terapia renal substitutiva, como pelos conflitos éticos decorrentes de manter esses pacientes e de a gente ter uma dificuldade de manutenção de oferta e demanda e de critérios éticos para a gente tentar conseguir ofertar esse tratamento a todos ou ao menos de uma maneira equânime, né? E na história da bioética e da nefrologia existe uma forte interface, né? Sobretudo 2 eventos são extremamente marcantes e que são uma das principais interfaces da bioética com a nefrologia. Um deles, né, é extremamente importante e famoso, é o Comitê Divino de Seattle, ou seja, a partir da década de 60 começou a disseminação do tratamento dialítico como, né, uma forma de tratamento para pacientes renais crônicos que não tinham desde então, né? E a disponibilização dessa oferta de diálise, né,
criou uma dificuldade de oferta e demanda. A demanda era muito maior do que a oferta para tratamento dialítico, e foi criada essa comissão, que inicialmente foi em Seattle, né? É uma comissão multidisciplinar que ia definir os critérios éticos para ver quem que seria, a quem esse tratamento seria ofertado, né? E a despeito de ser uma comissão interdisciplinar, né, ela tinha critérios extremamente particulares, né? E na opinião dela, sobretudo pacientes americanos, brancos, e que tinham contribuído com a receita, né, e que deveriam ser submetidos a tratamento dialítico, ou seja, era eles partiam de uma premissa de meritocracia social para que fosse ofertado o tratamento dialítico. Isso foi um escândalo na época, foi capa da revista Time, né, e começou a levar a discussão sobre a necessidade de comitês interdisciplinares que tivessem os participantes formados com alguma formação em ética para tomar essas devidas condutas, para não ter esses vieses relacionados à meritocracia social ou mesmo a questões raciais envolvidas. Então, por parte desse comitê, indivíduos, por exemplo, negros, não caucasianos e vulneráveis economicamente não deveriam ser submetidos ao tratamento dialítico, porque não valeria a pena. Então, esse foi uma das primeiras interfaces entre a bioética e a nefrologia, foi o Comitê Divino de Seattle, né? E a segunda grande interface começou justamente com o primeiro transplante renal, né? O primeiro transplante renal bem sucedido inter vivos, de 1954, esse primeiro transplante que criou justamente todo o desenvolvimento dos imunossupressores, que culminaria posteriormente com a possibilidade de transplante de órgãos de doadores falecidos, né? Então, para todos terem ideia, creio que é uma coisa que todos sabem, né? Em 1954 para 1968, quando houve o primeiro transplante cardíaco, é uma diferença em torno de 14 anos. Quando foi feito o primeiro transplante cardíaco, que foi na África do Sul, não havia ainda definido uma padronização de morte encefálica. Então, foi retirado o coração de uma pessoa, colocado em outra, e ninguém sabia se estava morto, porque não tinha uma definição de morte encefálica. Então, isso mostra que, mais uma vez, que você tem uma diferença entre o desenvolvimento tecnológico e a formulação de condições éticas que permitam esse desenvolvimento tecnológico com o mínimo de eticidade, né? Essas são as grandes duas interfaces entre a bioética e a nefrologia, né? O Comitê Divino de Seattle e o surgimento dos primeiros transplantes renais, sobretudo após 1954, e os conflitos decorrentes do surgimento desses transplantes, e sobretudo, quando você expandiu para transplante de doadores não falecidos, o estabelecimento de critérios éticos, como, por exemplo, uma definição adequada de morte cefálica, né? A bioética no Brasil, ela foi uma disciplina, como a gente viu, ela surgiu em torno da década de 70, né, com Potter, e posteriormente se disseminou em 1979 com Becham e Childress, depois da publicação da obra Bioética, Princípios de Ética Biomédica, né? Entretanto, no Brasil, ela surgiu em torno da década de 90. Ela teve uma extensão extremamente tardia no Brasil, a bioética, e coincidiu com o período de redemocratização, né? E, sobretudo, esse padrão de bioética relacionado à resolução de microconflitos, ele não funcionou, não teve uma influência inicial, mas o movimento de bioética no Brasil coincidiu com o movimento de reforma sanitária, né? Ou seja, na década de 1980, 86, quando teve as primeiras manifestações de redemocratização e que ocorreram as mais importantes conferências nacionais de saúde, que acabaram levando à inserção na nossa Carta Magna da saúde como direito de todos e um dever do Estado, e que culminaria posteriormente com a construção do Sistema Único de Saúde, né? Essa foi a principal vertente da bioética brasileira. Não foi uma bioética principalista, mas uma bioética voltada, sobretudo no período de redemocratização, ao entendimento da saúde como direito de todos e um dever do Estado, e a necessidade de construção de um sistema único de saúde que levasse a todos, que propiciasse a todos esse direito à saúde, né? Tamanha foi a influência da bioética, dessa bioética mais relacionada à saúde pública na construção do sistema único de saúde, que a própria bioética brasileira também culminou, né, também ajudou decisivamente a formulação desse documento, chama Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Ele teve forte influência dos bioeticistas brasileiros, né?
e, sobretudo, nesse artigo 14, que fala sobre responsabilidade social e saúde, ou seja, o entendimento da saúde não apenas como um bem, mas como algo maior, um bem público, né, e dessa forma intangível e relacionado a aspectos relacionados a desenvolvimento humano, a nutrição adequada, condições de vida, pobreza, analfabetismo, que são importantes determinantes sociais que acabam regendo a saúde como um todo. Então, a saúde não é apenas um bem, e ela é regida por determinantes sociais, né? E a bioética no Brasil, né? Então, ela foi extremamente influenciada pelo princípio durante o período de construção do Sistema Único de Saúde, né? Sobretudo nesses conceitos que são os conceitos principais do SUS de universalidade, equidade e integralidade. Aqui eu botei esse slide apenas para mostrar a magnitude do nosso Sistema Único de Saúde, que é um dos principais sistemas relacionados à manutenção de terapia renal substitutiva, bem como outras cirurgias complexas, e é um dos responsáveis também pelo protagonismo nefrológico do Brasil. O Brasil é um país que tem uma grande magnitude de pacientes em programa de diálise crônica ambulatorial e de transplantados renais, e uma parte importante disso a gente explica pela existência do nosso Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores do mundo. Não tem nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de pessoas que tem um Sistema Único de Saúde na nossa magnitude. E a visão de bioética no Brasil foi fortemente influenciada pela construção desse Sistema Único de Saúde que ocorreu na mesma época. Fazendo uma interface entre bioética e nefrologia no Brasil, da mesma maneira que a gente teve do ponto de vista americano, a gente teve esses eventos, né? Então, a principal interface histórica entre bioética e nefrologia é o Comitê Divino de Seattle e os inícios dos transplantes renais. A gente tem realmente marcos no Brasil dessa interface entre bioética e nefrologia. Talvez um dos marcos mais chamativos, que nem talvez todos os colegas nefrologistas, muitos jovens nefrologistas não conhecem, foi a questão da tragédia de Caruaru, que ocorreu em fevereiro de 2006. Foi uma infecção por cianotoxinas, né, produzidas por cianobactérias, num reservatório que era utilizado para tratamento dialítico na cidade de Caruaru, no Nordeste, né. Houve um óbito de um grande número de pacientes, grande parte por falência hepática, né, e foi um marco no início das primeiras normatizações da atividade dialítica, né, e que culminaram, inclusive, essa tragédia de Caruaru, ela foi amplamente discutida e desenvolvida em vários textos. Ela acabou culminando foi uma das sementes que culminaria 3, 4 anos depois com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, a criação da Anvisa, né, ela tem uma relação em torno de 3, 4 anos depois com a tragédia ocorrida em Caruaru, né? E após Caruaru, né, o tempo após Caruaru, surgiu uma extensa legislação tentando regular a atividade dialítica, né? E da mesma maneira que essa atividade dialítica tenta ser normatizada para proteger o paciente e sua vulnerabilidade, ela acaba não tendo a contrapartida financeira necessária para manter essa proteção ao paciente. E isso acaba gerando uma grande iniquidade no acesso ao tratamento dialítico no Brasil. É essa discrepância entre a necessidade de proteger o paciente em sua vulnerabilidade e a necessidade de ter uma contrapartida financeira para manter essa proteção. E outra interface, a segunda grande interface entre bioética e nefrologia no Brasil, foi esse curto período no Brasil em que a gente teve a doação presumida de órgãos, ou seja, com o intuito de tentar melhorar a oferta de transplantes no Brasil, foi criada uma legislação que perdurou pouco tempo, em que a doação de órgãos seria uma doação presumida, ou seja, a pessoa que viesse a óbito, né, ela teria, teoricamente, ela seria, até provar o contrário, uma doadora potencial de órgãos independente do seu consentimento. Ela teria, na verdade, que consentir o contrário, que ela não era doadora. Essa legislação ela não deu certo, justamente porque entrou em conflito com a moralidade brasileira, né, e posteriormente acabou sendo revertida para uma doação consentida, né? Ou seja, quando você tem um falecimento de uma pessoa, quando ela entra em morte encefálica, seus órgãos acabam sendo doados, né, se há um consentimento familiar para tal. Então, essa doação presumida, que vigorou durante 2, 3 anos no Brasil, né, que teve como intuito aumentar, ela entrou em um conflito bioético com a moralidade vigente e acabou sendo revertida, e a doação aumentou por outras questões logísticas relacionadas a um desenvolvimento melhor do Sistema Nacional de Transplantes. Acerca da interface da bioética e nefrologia no Brasil,
a bioética e nefrologia no Brasil, também esse estudo da bioética e dos aspectos nefrológicos relacionados, aspectos bioéticos relacionados à nefrologia é recente. A gente teve um primeiro capítulo que saiu no Jornal Brasileiro de Nefrologia em 1998, falando sobre bioética e nefrologia, mas com o intuito de futilidade terapêutica, mas nessa vertente. Posteriormente, a gente teve alguns capítulos escritos desse livro Atualidades em Nefrologia, que é editado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, e após 2011 a gente teve um crescente, né? Então, após, sobretudo, 2011, assim, uma coisa que eu detectei na minha tese defendida em 2019, não sei por que explicar isso, mas houve uma crescente produção científica sobre bioética e nefrologia, sobretudo nesses 4 eixos temáticos, né? Sobre autonomia e vulnerabilidade, beneficência e não maleficência, privacidade e confidencialidade e justiça e equidade. E eu ia abordar alguns desses temas agora para a gente rapidamente falar sobre algumas das questões bioéticas relacionadas a esses temas, né? E que tem sido o foco desses estudos que têm vigorado no Brasil, sobretudo a partir de 2011. Um é a questão da autonomia e vulnerabilidade, né? Aqui é um slide que é retirado da minha produção de mestrado, né? Em que o que acontece? O Brasil é um país extremamente heterogêneo e que a gente tem estados com índice de desenvolvimento humano menor que a média nacional, praticamente norte, nordeste e parte do centro-oeste, e estados com índice de desenvolvimento humano maior que a média nacional, sobretudo sudeste e sul. E a discrepância que você tem comparando esses estados com relação a número de centros de diálise, municípios com centros de diálise, número de centros de diálise nas capitais e número de centros de diálise por milhão de pessoas é extremamente importante. Praticamente nos estados com IDHM inferior, norte, nordeste e parte do centro-oeste, a gente tem um número muito pequeno de centros de diálise, proporcionalmente os estados com maior IDH, né? Menos municípios de diálise, uma maior concentração das diálises nos centros de diálise nas capitais, ou seja, por exemplo, em Rio Branco você tem, no Acre você só tem diálise em Rio Branco, em todo o Amazonas você tem 3 clínicas de diálise em Manaus, ou seja, quanto menor o IDH, você tem menos centros de diálise, menos municípios com diálise, maior concentração nas capitais, né? E isso acaba tendo repercussão na autonomia, sobretudo do paciente que faz hemodiálise, que é a principal forma de terapia renal substitutiva no Brasil. Então, o paciente ele tem a sua autonomia diminuída porque esses pacientes eles têm uma pequena capacidade associativa. A maior parte das associações de renais crônicos eles não conseguem se viabilizar, porque a pessoa, muitas vezes, ela tem que andar meia hora, 1 hora, através do município, atrás do município que tem a diálise para ela fazer o tratamento. Então, dos 5.570 municípios no Brasil, em torno de 300 tem tratamento dialítico, que corresponde a mais ou menos 7%. Então, a gente tem uma grande iniquidade no acesso à diálise no Brasil, sobretudo nas regiões mais vulneráveis e nas regiões que você tem justamente uma série de fatores não tradicionais relacionados à pobreza, miséria e doenças infecto-contagiosas, né? Então, esses pacientes eles têm doença renal crônica por essas etiologias multifatoriais e eles acabam tendo uma iniquidade no acesso a esse tratamento e que acaba gerando uma perda da autonomia e uma sensação muito grande de vulnerabilidade, né, desses pacientes, o que impede muitas vezes deles se associarem e deles tentarem, inclusive, lutar por seus direitos. E essa vulnerabilidade que tem os pacientes, ela acaba também se refletindo no próprio nefrologista, que frequentemente tem que tomar decisões éticas difíceis, né? Isso é extremamente comum, já foi mais comum, mas é extremamente comum em todos os hospitais públicos aqui de Brasília que ofertam o tratamento dialítico. O que seria correto? Manter a máquina parada ou tirar tempo de um paciente para colocar outro de outro município que chegou em urgência? Essa é uma questão extremamente importante e que acaba sendo um reflexo dessa autonomia e vulnerabilidade extremamente acentuada dos pacientes decorrentes da iniquidade no acesso à diálise que a gente tem no Brasil. Esses dados acabaram sendo publicados, mas a gente não conseguiu mandar para uma revista. O JBN rejeitou, não sei porquê, e a gente está tentando reformular para tentar mandar novamente para a publicação, né? Outras são as questões relacionadas também à beneficência e não maleficência, o aumento progressivo da expectativa de vida, das comorbidades e de uma medicina cada vez mais interventiva, né? A gente está tendo pacientes cada vez mais idosos e mais graves, né? E a necessidade de mediação desses conflitos decorrentes da finitude de vida
e da futilidade, da distanase da futilidade terapêutica, ou seja, pacientes extremamente idosos com comorbidades, né? Pacientes que têm, muitas vezes, já indicação de cuidados paliativos e que a questão da oferta de tratamento dialítico não é decidida pelo médico assistente, ela é transferida essa responsabilidade para o médico nefrologista. Não, a gente vai ver se a diálise o nefrologista faz. Não, ou é o nefrologista que indica ou não a diálise, né? Então, essas questões que estão cada vez mais frequentes e que acabaram sendo, pioraram, né, essas questões, sobretudo agora na pandemia do Covid-19, que, sobretudo, levou a uma ressignificação dessas questões, uma vez que uma população muito vulnerável, idosa e portadora de comorbidades acabou desenvolvendo esse quadro. Então, essas questões de beneficência e, sobretudo, não maleficência, elas acabaram entrando em voga justamente agora por conta desse perfil cada vez mais idoso e doente da nossa população. E as questões também relacionadas à justiça e equidade na alocação de recursos escassos. A gente tem um recurso extremamente escasso hoje, que é a diálise, né? E grande parte dessa questão relacionada à justiça, ela foi reinterpretada na obra desse filósofo americano que chama John Rawls, ele já é falecido, né, que escreveu uma obra clássica chamada Teoria da Justiça, em que ele ressignifica as questões relacionadas à justiça, reinterpretando o conceito aristotélico de equidade, que seria o tratamento desigual de pacientes, por exemplo, em condição desigual, né? Então, ele ressignifica essas questões e acabou sendo também, ele não aborda especificamente questões de saúde, mas ele fala, foi uma das obras que teve forte influência, por exemplo, no desenvolvimento de políticas públicas inclusivas, sobretudo para a população vulnerável, partindo da premissa que a igualdade muitas vezes é injusta e que é necessário um tratamento desigual de pessoas desiguais para você tentar ir atrás de uma relativa igualdade. No caso, por exemplo, do paciente renal crônico, ele é uma pessoa desigual. Então, o paciente renal crônico ele tem que ter acesso a passe livre, ele tem que ter acesso a remédios custeados pelo Sistema Único de Saúde, imunossupressores, ele tem que ter um tratamento diferenciado por ser, por exemplo, um paciente desigual, né? E essa questão de justiça e equidade na alocação de recursos, ela entra nessa questão que a gente se encontra, né? Isso aqui também são dados aqui do trabalho que eu desenvolvi na UNB, em que a gente vem assistindo progressivamente um aumento na expectativa de vida ao nascer. A gente teve um aumento de em torno de 6% na expectativa de vida nos últimos 5 anos, né? Enquanto a população brasileira praticamente cresceu 16% nos últimos 15 anos, a população idosa cresceu 84%. Se a gente admitir idoso, paciente acima de 65 anos. Então, a gente está tendo um envelhecimento extremamente acelerado, com um aumento progressivo da expectativa de vida, um aumento da população idosa, né? Uma dificuldade que é crônica do nosso país em gerar riqueza e distribuí-la, e isso acaba entrando, um dos principais marcadores disso é o Índice de Desenvolvimento Humano Global, né, que é o IDH, e que encontra-se praticamente estacionado nos últimos 4 anos, e a tendência, inclusive, é ter retração, né, o Índice de Desenvolvimento que leva, na sua composição, a distribuição da riqueza, como o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso ao atendimento básico. A gente tem uma grande assimetria no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal ao longo do território nacional e uma grande dificuldade em gerar riqueza, né, mas, sobretudo, na distribuição dessa riqueza de uma maneira equitativa, sobretudo para a população vulnerável. E a despeito da gente ter uma variação grande do produto interno bruto nos últimos 15 anos, a gente teve um crescimento extremamente importante no produto interno bruto. A gente não pegou, esses dados ainda não pegam o impacto do Covid. A gente não teve um percentual expressivo, na verdade não teve nenhum aumento na percentagem do produto interno bruto destinado à saúde, ou seja, a despeito dessas dramáticas mudanças etárias, né, a gente não teve um aumento na proporção do PIB investido, por exemplo, em saúde pública, a despeito da gente ter um crescimento mais de 84% na população idosa, né? E isso esse crescimento é acelerado da população idosa, essa manutenção com base no IDH, na falta de saneamento, também essa prevalência constante de doenças infecto-contagiosas, elas acabam, lógico, contaminando o surgimento de novos centros de diálise.
e essa dificuldade em valorar o tratamento dialítico, né? Aqui são dados da ABCDT, mostrando a pequena variação que a gente teve no valor da sessão de diálise nos últimos 15 anos, né? A despeito de todo o incremento de pacientes, o aumento no preço dos insumos e todas as inovações tecnológicas, todas essas questões, elas acabam gerando injustiça e gerando iniquidade. A gente não consegue ter o florescimento de novos centros dialíticos da maneira que a gente precisava, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, porque não tem um suprimento, um fornecimento econômico para essa questão, e, fora isso, a gente está passando por profundas mudanças demográficas e sociais. Eu já estou um pouco no término da apresentação, mas apenas resgatando essa questão é uma questão que é extremamente importante, que é importante a gente botar a questão do conflito entre o utilitarismo e a dignidade humana, né? É uma questão que é extremamente também, sobretudo nessa pandemia do Covid, ela vem sendo colocada à voga. O utilitarismo é uma doutrina ética que foi desenvolvida, sobretudo na Inglaterra, por esses pensadores, Bentham e Stuart Mill, e é uma filosofia que que prega que as ações são boas quando elas promovem a felicidade para o maior número de pessoas. Isso seria um cálculo utilitarista, e essa forma de pensar, ela norteia a maior parte dos estudos custo-efetividade, né? Só que, entretanto, né, esse utilitarismo, quando ele é pregado de uma maneira extremamente radical, ele acaba entrando em conflito com a questão da dignidade humana, né? É a velha metáfora de, se você tem um ônibus com 20 pessoas dentro, e para parar esse ônibus, você poderia jogar uma pessoa na frente desse ônibus, numa visão utilitária, sim. Você tem um ônibus com 20 pessoas, se você joga uma pessoa na frente desse ônibus, você mata uma pessoa, mas salva 20. Entretanto, isso entra em conflito com essa noção de dignidade humana, que o ser humano ele não pode ser instrumentalizado, e uma vez que apenas por estar vivo ele é digno, ele tem uma dignidade humana intrínseca, meramente a sua existência, né? E essa questão é importante. Isso aqui também é uma publicação que a gente conseguiu publicar numa revista Ciência e Saúde Coletiva de 2017, mostrando que, por conta desses conflitos nefrológicos entre essa expansão da doença renal crônica como problema de saúde pública, por exemplo, em vários países em desenvolvimento, você acabou relativizando, gerando uma frouxidão ética justamente para você tentar vencer, por exemplo, a doença renal crônica. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem essas disparidades regionais no acesso à diálise, mas países como a Índia, por exemplo, eles pararam de custear imunossupressores para terapia renal substitutiva, são os pacientes que arcam com isso, né? Você tem um elevado número de transplantes renais intervivos e não relacionados, o que abre brecha para comercialização de órgãos, né? Você tem discrepâncias de gênero, então as mulheres dão rim para os homens não dão rim para as mulheres, tem toda uma questão societária na Índia. Na China, você tem o uso de transplantes renais de doadores falecidos sem consentimento, então é muito comum na China prisioneiros políticos serem mortos e seus órgãos retirados e serem utilizados para doação. E na África do Sul você tem uma legislação extremamente permissiva a turismo de órgãos. Então, o que acontece? Quando você tem um conflito entre a utilidade e a dignidade humana e você pende para a utilidade, você acaba gerando todos esses conflitos. Então, partindo da premissa que você tem que enfrentar, por exemplo, a doença renal crônica, se você tem uma frouxidão ética no entendimento da dignidade humana, você acaba indo por um viés bioético que acaba entrando em conflito com coisas fundamentais aí da nossa sociedade. E a questão da Covid-19, eu não abordei especificamente, mas teve uma intensificação de todas essas questões bioéticas já desenvolvidas, né? Sobretudo com o conflito entre a autonomia individual e a responsabilidade coletiva, né? A pandemia pelo Covid-19 ressaltou a importância de sistemas de saúde, sobretudo de sistemas de saúde públicos, né? A gente teve um grande incremento da necessidade de uma capacidade dialítica maior para lidar tanto com os pacientes renais crônicos infectados, quanto com os novos pacientes, sobretudo renais dialíticos, que surgiram em frente a essa pandemia por conta da gravidade, né? E realmente ele levou a discussão o Covid, sobretudo, da necessidade do aumento da capacidade dialítica instalada no nosso país, uma vez que a gente teve que
houve uma publicação de um suplemento especial pelo Jornal Brasileiro de Nefrologia, e esse suplemento, as determinações desse suplemento são bioética pura, né? Como a gente faz para proteger um nefrologista, né, que lida com esses pacientes, como a gente faz para tentar não expor esses pacientes, dialisar eles no último turno, evitar reuso, tentar proteger toda a equipe, né? A gente diminuir talvez o número de turnos, parar com turnos diários, fazer turnos mais concentrados, uma coisa mais intermitente e não mais diária, para evitar esse contato e progressivamente essa disseminação. Então a questão por Covid-19 ela acabou intensificando todas essas questões bioéticas que a gente já conversou, sobretudo relacionadas à não maleficência, né? A um suplemento especial, né? Um artigo especial, sobretudo falando sobre a necessidade, por exemplo, de correção de cloroquina, né? Vários pacientes renais crônicos dialíticos tomando cloroquina, sendo que ela tem que ser corrigida, né? E sobre a necessidade de intensificação do entendimento dos cuidados paliativos nos pacientes com Covid-19, sobretudo naqueles muito doentes e com muitas comorbidades. Então, esse suplemento especial, que foi emitido pelo JBN, bioética pura, porque houve a intensificação do entendimento da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, como necessário para a resolução desses conflitos que foram intensificados na pandemia pelo Covid, né? Então, foi uma apresentação bem simples que eu tentei fazer, né, aqui para a nossa Sociedade de Nefrologia Regional DF. Eu peço desculpa se eu fiz uma questão muito prática, mas eu não quis fazer nada muito filosófico, mas apenas mostrar que a gente tem vários conflitos éticos decorrentes, né, da manutenção dos pacientes em terapia renal substitutiva, seja em hemodiálise crônica ambulatorial, seja em pacientes agudos, né, e sobretudo nos pacientes renais crônicos, né, talvez tenha que a gente rever essa questão do investimento PIB-saúde, talvez tenha que aumentar o investimento, provavelmente, saúde, porque a gente está passando por mudanças demográficas profundas. É necessário rever alguns aspectos utilitários da nossa legislação. Nossa legislação, ela, por exemplo, ela impede a abertura de centros de diálise em municípios com menos de 200 mil pessoas, né, sendo que isso acaba atrapalhando a interiorização da atividade dialítica, né? Talvez, né, provavelmente, um estímulo à ampliação dos programas de diálise peritoneal. Os pacientes com diálise peritoneal, sobretudo, foram pacientes que ficaram protegidos relativamente nessa pandemia pelo Covid, uma vez que faziam tratamento domiciliar, né? Se a gente está caminhando para várias epidemias com mutações de vírus, talvez a gente tenha que repensar em alguns pacientes, os que tenham condição, a gente ampliar a diálise peritoneal, até como forma de acesso de interiorizar a atividade dialítica, né? Os programas de prevenção, para a gente tem que intensificar isso, que é uma das bases do SUS, é justamente a prevenção, né? A ampliação dos programas de transplante renal, a gente tem que avaliar, a gente tem uma grande iniquidade, né, entre as regiões com IDH maior e IDH menor, também relacionado ao transplante renal. Entretanto, a gente tem essa pandemia atualmente em curso, né, mas talvez seja a ocasião de não afrouxar a legislação sobre doação de órgãos, porque a tendência dessa pandemia é vulnerabilizar mais ainda a população, e se flexibilizar essa legislação, a gente poderia caminhar para o risco de ter comercialização de órgãos no Brasil, né? E a incorporação de novas tecnologias, tentando visar a universalidade, e, sobretudo, tentar reverter a iniquidade. Então, talvez um tratamento desigual nas regiões desiguais do país, né? Por exemplo, isenção de impostos, ou, sobretudo, nos centros de diálise que estão nas regiões mais vulneráveis, que empregam pessoas, que empregam nefrologistas e que ofertam tratamento à população que mais precisa. Talvez seja necessário tratamentos desiguais para centros de diálise em condições desiguais, né? Então, acho que esse era meio que o foco da minha apresentação. Eu realmente não tenho nenhuma resposta a obter, eu tenho muito mais a aprender, né? E essas questões são realmente palpitantes, né? Porque a gente está num ambiente em que a gente está tendo uma pandemia e que está levando a todas essas questões a serem reabordadas, rediscutidas e ressignificadas, né? Inclusive, né, atualmente é uma das focos dessa gestão, né, o entendimento não apenas do paciente renal crônico como vulnerável, mas o próprio nefrologista, né? O nefrologista vem frente às condições econômicas e laborais que norteiam sua profissão, ele vem sendo atualmente uma pessoa vulnerável, porque ele tem que lidar com conflitos éticos e também ele passa por escolhas difíceis, né?
e também pelas contingências econômicas e laborais que norteiam a sua profissão. Tá? Agora já são próximo das 8 horas, eu programei 1 hora de apresentação, né? 45 minutos, e era mais ou menos isso que eu tinha para falar, mas acho que eu tenho muito mais para ouvir do que para falar, e era mais ou menos esse o foco da minha apresentação. Bom, Fábio, parabéns. Eu achei muito boa a sua apresentação, muito conteúdo. Eu fiquei feliz porque o nosso quórum tá bom, então é um tema que não é tão palatável normalmente, né? É difícil, e é legal ver o interesse da nossa sociedade por isso. Eu vou abrir para perguntas, então fiquem à vontade aí para iniciar o debate. Tiago, Oi, Francisco. já que ninguém se manifestou, a primeira coisa eu queria parabenizar o Fábio, né? Eu fiquei impressionado com a palestra. O Fábio, eu lido com muita gente da bioética na universidade, e o Fábio, eu vi que o Fábio já é um bioeticista, né? Já está com todo o conteúdo, o estado da arte, ele já está dominando, né? Eu fiquei muito feliz e gostei muito da sua apresentação. A questão da equidade, sem dúvida nenhuma, é um ponto difícil de resolver aqui no Brasil, né? E, Fábio, eu queria saber o seguinte, você tem alguma ideia se agora na pandemia, nos hospitais públicos, seja do Distrito Federal ou mesmo de fora, se teve alguma situação próxima ou semelhante à falta de oxigênio. Cortou, Doutor né? Francisco, tá meio ruim. Mas pelo que eu entendi da ideia, ele estava perguntando se aqui no DF A teve... falta de diálise de uma forma absurda. Eu li que em Nova York chegou a faltar. Não deu certo. Acho que caiu a conexão, mas deu para a gente entender. Acho que ele estava questionando. Se teve alguma situação semelhante né? a Manaus, e acho que essa falta de recurso é necessidade de escolher a quem alocar o recurso e como fazer isso, né? Se você está ciente disso, Fábio. Então, eu trabalho lá no Agarrana, Hospital Regional da Asa Norte, né, que foi um dos palcos aí, né, um dos primeiros hospitais a fechar exclusivamente para Covid, né. A gente passou por muitas dificuldades, né, porque a gente tinha uma capacidade dialítica instalada pequena, né, e isso foi resolvido, a gente participou a direção do hospital, a gente não tem o que queixar, né, mas assim, as questões são muito complexas, né, essas questões éticas. Então, por exemplo, a gente conseguiu renovar metade da nossa capacidade dialítica com doação. Mas, por exemplo, uma pessoa, né, ela não pode sair na rua, comprar uma máquina de diálise e doar para o hospital. Então, teve que a empresa que faz a manutenção comprar a máquina, o doador comprar a máquina da empresa que faz a manutenção, e aí a máquina vai para o hospital, mas a empresa de manutenção ela tem, digamos, uma preferência a ganhar a seleção para fazer a manutenção. Então, é uma questão ética muito complicada, né? Mas a gente conseguiu, mas a gente passou por muitos conflitos éticos, sobretudo na terapia intensiva. As máquinas quebravam, as máquinas antigas, a gente tinha que manter os pacientes em hemodiálise em SLED, hemodiálise de 6 horas, que era o que as máquinas nossas permitem fazer lá, e a gente não conseguia, né? Porque os pacientes eram instáveis, né? E a direção tentando não se portando de maneira adequada e aceitando todos os pacientes com Covid e disfunção renal. Então, a gente teve uma UTI inteira com disfunção renal e a gente não conseguia fazer oferta dialítica para eles, porque só podia ligar 2, 3 máquinas ao mesmo tempo e elas ficarem 6 horas até. Então, a gente passou por esse conflito de ter que mudar
vários pacientes para hemodiálise intermitente, né, mesmo sem indicação, para a gente tentar ofertar um pouco de diálise, sobretudo para aqueles pacientes mais catabólicos, mesmo eles, teoricamente, tendo indicação de hemodiálise estendida. Então, a gente passou por esse conflito bioético, né, e a gente teve que lidar com isso da maneira, tentar fazer uma coxambrada para manter os pacientes vivos, né, porque não tinha diálise para todo mundo na UTI do Agarram. Depois, com a chegada de novas máquinas, essa situação melhorou, mas a gente passou por esse conflito, né? Foi ampliado os leitos, tinha 10 leitos, foi para 20, todos Covid, todos graves, todos precisando de diálise, e a gente não tinha diálise para todo mundo. Então, a gente passou por esse conflito, não relacionado ao oxigênio, como o Dr. Francisco perguntou, mas de pouca capacidade dialítica instalada. Eu acho que a falta de oxigênio foi uma questão extrema, né? Foi uma deficiência extrema aí, mas eu acho que encarar essa falta de diálise nos hospitais terciários que tem o serviço, né, que tem o tratamento, foi o déficit que a gente se esbarrou mais frequentemente. Eu também queria te parabenizar, Fábio, pela palestra, foi muito boa, muito excelente, concisa, não tem como se abordar tudo, realmente é um tema que não tem como esgotar, né? Então, mas foi muito boa a sua abordagem, e agora nos tempos de Covid, né, que todos esses conflitos que a gente passou, eles foram potencializados, né? Todos os conflitos que a gente passa foram potencializados agora na pandemia. E aí eu queria trazer para você uma questão que a gente já tem discutido bastante desde o ano passado, no início da pandemia, que é a questão da prescrição de diálise à distância. À luz aí da bioética, o que você acha dessa situação, que aconteceu muito aqui pelo Brasil, né? Brasil afora a gente ouviu vários relatos, e é um grande conflito ético, né? Qual que é a sua opinião a respeito? Então, essa é uma questão premente, né, que a gente, inclusive, já chegou a discutir, né, e realmente é uma situação muito complicada, né? Assim, a atividade médica ela mudou muito, né? A gente está tendo que fazer... Os pacientes estão optando por teleconsulta, os pacientes com mais comorbidades, né? Entretanto... Teve a mudança na legislação, né? Autorizando as consultas em telemedicina, com alguns critérios, né? Mas foi autorizado e aí se aproveitaram disso para prescrever o procedimento, né? A gente viu isso. O médico sem ver o paciente, às vezes de outro estado, como a gente viu os relatos, prescrevendo diálise para um paciente crítico, né? Então, assim, um pouquinho... uma extrapolação, né, da telemedicina, na verdade. Então, é uma extrapolação. Aí, talvez os conflitos que entrem, né, em choque seria a não maleficência à justiça, né? Então, você tenta ofertar alguma forma de um nefrologista ver o paciente, então você teria, teoricamente, para você promover justiça, que ele seja avaliado por um paciente, mas, por outro lado, uma das questões bioéticas é a não maleficência. Como um paciente, um nefrologista vai avaliar à distância um paciente, né, e chegar ao entendimento de como ele está do ponto de vista volêmico, de indicação dialítica, só com relato de terceiros, uma vez que muitas vezes a gente examinando o paciente, a gente não chega numa conclusão, né, acerca de como está a volemia do paciente, se ele está recuperando, se ele está... Então, esses dois conflitos que entram em choque, né? Há um bioticista famoso, ele chama Diego Graça, ele é da Espanha, e ele fala que, tendo esses 4 conflitos, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, e eles entrando em conflito, você teria princípios bioéticos que seriam públicos, né? Ou seja, esses princípios, na visão desse bioeticista, eles não teriam eles não seriam prima facie, eles não teriam o mesmo valor. Então, se você tem uma epidemia pública, a não maleficência e a justiça estão acima da beneficência e da autonomia, né? Então, o que acontece? Que é o que a gente verificou aqui, né? As pessoas, eu posso ir para a rua sem máscara? Não. A sua autonomia numa epidemia, ela está num patamar menor do que a não maleficência e a justiça. Então, nesse caso, eu acho que a gente não sabe muito bem os interesses que regem determinadas legislações, mas, assim, eu falei um pouco de utilitarismo, essa questão da RDC foi uma decisão utilitária, né? Não, a gente tem pouco recurso para diálise, a gente vai colocar um nefrologista para ver 60, 70, 80. Essa foi uma questão utilitária, mas que, por exemplo, né, isso teoricamente economiza dinheiro, mas pode expor o paciente, que não consegue ser avaliado de uma maneira adequada. Então, eu acho que essa questão da telemedicina, né,
é complicada, porque se a gente tem uma iniquidade no acesso à diálise, se a gente não teve um aumento no investimento em saúde, a gente vai fechar centro de diálise depois dessa pandemia, vai piorar a iniquidade, e a maneira que a gente vai lidar com essa piora da iniquidade é colocando uma legislação permissiva à telemedicina que vai aumentar a vulnerabilidade, sobretudo de pacientes renais agudos. A minha visão seria essa, né? Então, você está corrigindo uma distorção, que é o baixo investimento em saúde, com um aumento na vulnerabilidade do paciente. Não tem como, né, persistentemente, sistematicamente, se avaliar um paciente por telemedicina, sobretudo um paciente agudo. Talvez em situações de emergência, como a gente está passando, mas colocar isso de uma maneira contínua, você tenta corrigir uma distorção com outra. Mas é a minha visão, é a minha opinião. Eu posso estar errado também e respeito as opiniões encontradas. Fábio, eu posso falar, Thiago? Eu não consegui atuar. Vocês estão me ouvindo? Ô, Fabrício. Claro, Fabrício, pode ficar à vontade. Fábio, tudo bem, meu caro? Oi? Muito boa aula, excelente. Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Perfeito. Na bioética cabe mais do que qualquer outro lugar, talvez, né? Não, com certeza. Não temos certezas de nada, né? É verdade. Mas o primeiro ponto que eu quero elogiar é que não se procura resposta de perguntas não feitas. Eu acho que você apresentou várias perguntas e que a gente vai procurar responder. Talvez respondamos bem ou mal, e lá na frente vamos descobrir que talvez não era bem por ali e tal. Mas você acabou dando nuances que eu queria abordar exatamente. A situação atual é de uma demanda excessiva e que provavelmente não perdurará por um tempo prolongado. E você, como mostrou muito bem, a iniquidade no acesso da terapia dialítica no país, quase todo país continental. Tempos atrás eu postei no grupo iniquidade no Canadá, naquelas comunidades indígenas do Polo Norte, que não há serviço de diálise, você não consegue chegar a atrair nefrologia para lá, né? Então a iniquidade é uma coisa do globo terrestre, e suavizá-las quem são os países mais avançados conseguiram. Você não vai zerar isso nem próximo do zero, né? Mas nessa situação atual eu tenho sido, vamos dizer, e aí eu quero botar isso bem delineado, pela emergência. A emergência nos leva a alguma permissividade ou um utilitarismo reverso. Por exemplo, eu não vou fazer bem ao paciente dialisando ele 6 horas. Eu vou fazer mal a todos dialisando 3 horas 3 pacientes. Não, é um utilitarismo reverso que você tenta atender uma dignidade a todos sem atender uma prescrição ou dose. Eu vou dividir o pote de amoxicilina para o máximo de pessoas e, se Deus quiser, amanhã chega outro pote, eu consigo continuar o tratamento. Quiçá alguém vai ser salvo com pouca dose, né? Então, é só a parte que eu queria fazer, que eu acho que o que se não pode, e eu concordo absolutamente, é fazer e diz de uma coisa permissiva e depois ela virar uma solução definitiva. Isso. Ao contrário de soluções contingenciais, permissividade contingencial. Por quê? Em 2 anos você não formará nefrologista o suficiente para dialisar, abrir centros de diálise em Manaus e Acre. Sim. E em 2 anos, se você consegue importar centenas de milhares de nefrologistas chineses, fim da pandemia, não teríamos o que fazer com eles, né? Com todos nós, e seria um problema. Então, dentro dessa ótica, e aí eu estou reconhecendo que eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, eu reconheço que talvez há um espaço para em locais onde essa iniquidade é extensa, não há uma solução nefrologista próximo de fato, que talvez seja uma coisa possível, ainda que não desejável, até mesmo
longe do adequado, né? Eu postei isso porque o que eles fizeram foi montar uma clínica de diálise remota com clínicos e a prescrição nefrológica você multiplicou a capacidade de atendimento do nefrologista mais central no Canadá com um clínico próximo, ou seja, o nefrologista multiplicou sua capacidade de atendimento colocando um clínico mais à distância, já que naquela comunidade não conseguia. E surpreendente, naquele artigo, eu não tenho vários, então foi um exemplo único, e eu não saberia dizer se isso é reproduzível em qualquer circunstância, muito provavelmente não, é que eles tinham mortalidade tão ou melhor do que das clínicas centrais, apesar de ser um grupo vulnerável canadense, sem nefrologista em loco. Só para dizer que, eventualmente, e muito bem planejado, e como exceção, e aí eu digo que existem, a gente tem que ter regras e, inclusive, exceções que confirmem as regras, né? Então, essas seriam exceções, mas não para se tornar regra, mas para confirmar a regra do que o adequado é de outra maneira, mas que, eventualmente, por contingências, pode sim ser permissivo, como aconteceu, o Chico lembrou bem lá em Nova York, por dificuldade, não tinha máquina suficiente, a gente dialisava menos cada paciente todos os dias e enquanto a gente conseguisse manejar aquele volume maior do que previsto, né, anteriormente. Então, advogado diabo, como você, eu aceito não, na verdade eu até quero provocar disposições em contrário, porque, de novo, a gente não vai responder nenhuma pergunta que não tenha sido feita. Eu acho que esse foi um momento muito adequado para a gente debater isso mesmo. E aqui o fórum ideal, né? E, Fabrício, eu acho assim, a sua colocação extremamente pertinente. Assim, porque, na verdade, eu até ia terminar a apresentação com uma frase, né, do autor israelense, né, que ele fala que o ser humano não gosta de verdades, ele gosta de narrativas. E quanto mais crível a narrativa, melhor, né? Então, realmente, a gente tem várias narrativas frente a uma pandemia, né? E, assim, essa colocação, né, o problema no Brasil é que questões estruturantes, né, muitas vezes elas não são debatidas, e apenas as questões emergenciais que se perpetuam, né? E pegando, assim, seu raciocínio, que é extremamente quente, né? Como a gente não vai fazer nefrologista para todo mundo, será que seria conveniente esses nefrologistas eles irem para a UTI e nos centros de diálise trabalharem clínicos, já que a gente não teria nefrologista para todo mundo? Será que seria interessante que os nefrologistas não fizessem que parte da demanda do nefrologista, né, fosse porque a gente tem uma profissão, os nefrologistas são vulneráveis hoje em dia, né? A gente está passando por muitas contingências econômicas e laborais e, por exemplo, o problema de uma crise dessa é justamente também a gente ter essas questões relacionadas a nossa, tanto a nossa possibilidade de trabalho, né, a gente tem vendo essa questão das RDCs, né, que tem flexibilizando, né, que é um raciocínio utilitário, né, mas a gente pode também ter flexibilizações, por exemplo, da nossa área de atuação, né? Porque será que um nefrologista que ele está fazendo um teletrabalho, se isso persistente, será que não seria melhor um intensivista tocar diálise? Será que não seria melhor um cirurgião fazer a biópsia renal, né? Também sendo advogado do diabo, sabe? Então, eu acho que a questão seria que quando a gente tem questões emergenciais, né, essas questões a gente tem que pontuar, ser debatidas, tudo, né? Mas o problema no Brasil é que a gente não consegue ter uma discussão estruturante, né? Então, o que acontece? A gente teve em 15 anos um aumento de 84% da população idosa e a gente não investe 5% do PIB em saúde, né? Então, a gente não tem... então, a premissa básica, né, de tudo isso que a gente está tendo, né, a gente está tendo uma iniquidade que é mantida por um subfinanciamento crônico e que vai piorar agora, né? Então, eu acho que estaria, talvez, na hora do Estado brasileiro, né, de uma maneira anti-hegemônica, ele aumentar o investimento em saúde, porque vai ter gente que vai morrer, né? Então, eu acho que essa que é a grande questão no Brasil. O básico, a gente não faz a lição de casa para a gente discutir a iniquidade depois. A gente não oferta medicina de família para quem mais precisa. A gente não consegue ofertar um mínimo de diálise. O que aconteceu em Manaus já era um sistema de saúde entrando em colapso e que agudizou por conta do Covid, né?
Mas quantos de nós aqui, sobretudo que a gente que trabalha no hospital público, a gente já não estava em colapso antes, né? A nefrologia no DF pública sempre teve colapso. Um colapso que melhora, piora, melhora, piora, e veio o trem agudizou, né? Então, eu acho que a grande questão é que a gente teria que repensar o Sistema Único de Saúde. Já que o Sistema Único de Saúde segurou, né, e evitou um genocídio quando teve essa pandemia, a gente teria que novamente repensar ele e fortalecê-lo, né? Para depois, com calma, a gente repensar algumas coisas, algumas peculiaridades que são importantes da legislação. Mas a gente tem um SUS que não funciona, né? A gente tem um SUS que é uma peça de ficção, né? Mas eu concordo com o que você colocou. Em situações emergenciais, a gente tem que flexibilizar, né? Burocracia para liberar vacina, essas coisas, por conta dessas questões. Chico, alô? Oi, doutor Thiago, posso falar? Pode. Então, eu queria parabenizar o doutor Fábio, não é uma pergunta, na verdade, realmente eu fiquei muito encantado com a sua apresentação. Você sabe que eu fiz pós-graduação em bioética, mas de cunho personalista. E realmente eu fiquei meio assim, achando que você fosse ser bem utilitarista na sua colocação. No entanto, você foi super sensato, super equilibrado. E realmente eu acho que todos nós nefrologistas, principalmente a gente que também trabalha em UTI, esse drama, né, de indicar ou não os procedimentos, e isso me fez levar justamente para o campo da bioética, principalmente, e me abriu muito a mente em relação a paliativismo também. Muitas das vezes nós não temos indicações dialíticas e somos às vezes pressionados a fazer o procedimento. Eu já fui até ameaçada por um oncologista de falar: se a senhora não fizer, eu vou lhe processar. Quando eu via que o paciente não tinha mais indicação, né? Então, realmente, eu acho que nós, nefrologistas, tendo mais esse campo de pensamento, realmente dá também muito alívio ao nosso coração saber que temos outras pessoas que compartilham desses dramas, né? Que a todo dia, a todo momento, nós somos, né? Temos à nossa frente para resolver. Então, eu quero realmente parabenizar, viu, Fábio? Foi muito sensata, muito equilibrada, viu? Meus parabéns. Não, doutor, eu que me sinto lisonjeado. Ainda mais com uma vista dessas, né, do campo. Não, mas eu tenho a agradecer. Né? Acho que o doutor Francisco quer colocar alguma coisa, doutor Francisco? Olha, obrigado, Isadora. É só um ponto. Essa questão, que esse assunto da telemedicina foi até, de certa forma, abordado, acho que na reunião passada, né? Se eu não me engano, teve algum momento, não sei se foi em off. Foi em off, antes do início. Mas é um assunto... Foi em off, né? Uhum. É um assunto realmente polêmico. Eu entendo a preocupação de quem é contra, totalmente contra, porque abriu flanco para se tornar permanente. Porém, eu acho que excepcionalidades a gente tem que enxergar diferente os desiguais. Exatamente isso que o Fábio falou. Então, a gente tem que realmente ter uma certa flexibilidade para tentar discutir ponto a ponto, não se tornar uma coisa de rotina. Assim como eu já vi uma discussão nos próprios Estados Unidos, eu não me lembro em que publicação, de começar a trazer clínicos para dentro das unidades de diálise. Por quê? Porque faltando nefrologista, não você tirar o nefrologista, mas trazer o apoio de um nefrologista. O que o Fábio comentou, né, que de repente vai ter nefrologista cuidando de 40, 50 pacientes dentro de um turno, que determinadas instituições conseguem suportar isso. Em vez de ter um nefrologista, você vai ter um nefrologista e mais um clínico para auxiliar, que você vai acabar treinando esse clínico. Coisa. Quer dizer, é uma discussão realmente difícil, né? E eu entendo porque no Brasil tende-se a se tornar permanente essas soluções que, teoricamente, deveriam ser provisórias. E quando eu perguntei o negócio, Fábio... Como CPMF, né, Chico? Hã? Como o CPMF, que era provisório. Exatamente, que felizmente saiu. Ô, Fábio, quando eu falei da questão do oxigênio, eu comentei, porque, e pelo que você falou, eu acho que aconteceu semelhante. A pergunta é: a sua mortalidade foi maior ou menor?
Mas em Manaus, o que eu falei da falta de oxigênio não era que faltar oxigênio em Brasília, é faltar diálise igual faltou oxigênio. Sim, Eu sim. tenho um colega que foi professor da UNB, que estava em Manaus, foi internado, e aí ele falou, olha, lá o que a gente fazia, a gente cheirava o oxigênio, melhorava, passava o oxigênio para outro. Que é o que você descreveu aqui, de certa forma, foi feito em relação à diálise. Mas a gente ainda não sabe dizer o quanto que isso, mesmo essa solução, vamos dizer assim, extremamente difícil e dramática, ela não salvou vidas. Igual você falou, eu queria fazer uma diálise, manter esse paciente com potássio mais baixo, acidose, volemicamente, etc. Você vai fazer uma diálise mais curta para desocupar a máquina e tocar no outro e manter aquela coisa. Não é o ideal, a mortalidade vai aumentar, provavelmente, mas pelo menos você não vai escolher um e fazer a melhor diálise dele e o outro simplesmente ser esquecido, né? Que é Aí eu não sei qual seria, não é questão de inequidade, mas você escolher aquele que vai morrer, que é uma decisão dificílima, né? Mas é isso. Mas olha, parabéns mesmo, viu? Eu acho que a gente está conversando até agora, né? Eu não sei que jogo você estava falando. Você é palmeirense, né? Santíssimo. Eu sou São Paulino, doutor, então eu tenho lido muito sobre bioética, porque eu não tenho mais assistido nada. Então é por isso que você quer passar a noite toda discutindo bioética, né? Tá bom, então. É a não maledicência, no meu caso. Bom, gente, agora são 8h22. Se alguém quiser fazer algum comentário adicional, fique à vontade, e aí depois a gente encerra. Acho que foi muito boa a discussão e continuar assim. Eu fico muito feliz da gente ter o quórum que estamos tendo. Finalizando, só parabenizar a SBNDF. Se continuar com esse nível, eu vou te contar. O céu é o limite. Muito bom mesmo. Parabéns, Tá Thiago. Todos juntos. Isso aí. Tentar trazer essas discussões sempre para elas chegarem onde elas têm que chegar, né? No poder, porque a gente precisa que essa discussão realmente chegue até onde os legisladores estão, né? Para a gente poder delimitar tudo direitinho, inclusive a profissão de médico, né? Então, a gente precisa conseguir algumas coisas aí. Importante a discussão. Beleza. Então, vou encerrar. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fábio. Obrigada, Fábio. Ixi, cortou ele lá. Bom, e aí essa aula vai ficar disponível no YouTube da SBNDF. Vou dividir o link depois com todos. Boa noite. Um abraço.